a gente vai começar com essa aula. É uma aula de exercícios resolvidos de física. O que é que eu espero? Eu espero que você já tenha feito o estudo dirigido, que foi pedido anteriormente, e agora você venha para os exercícios. Porque para entender os exercícios, você precisa saber do conteúdo. Então, o nosso tema é Introdução ao Estudo do Movimento. Então, a gente tem 5 exercícios aqui, que eu vou fazer em 2 vídeos. Eu acho que 2 vídeos dá para a gente ver todos esses exemplos, para os vídeos não ficarem tão longos, tá bom? Então, nosso primeiro exemplo é do livro de vocês, é um exercício resolvido do livro de vocês, que diz assim: 4 cidades localizadas ao longo de uma rodovia estão representadas por A, B, C e D na figura. Aqui, ó, A, B, C e D. Para o sentido positivo indicado, o sentido positivo é esse aqui, tá vendo? Ó, estão saindo de A e indo para D. Considerando como origem da trajetória a cidade B, ou seja, então ele começa aqui em B. B é o ponto inicial. Vamos ver o que é que ele quer. Para o sentido indicado, determine as posições de A, B e C, considerando como origem da trajetória a cidade B. Então, eu quero saber qual é a posição. Que quilômetro é esse? Que quilômetro é esse? Que quilômetro é esse? Que área é essa? Então, aqui, ó. Se você olhar, o ponto A, ele está à direita, ou seja, ele está voltando, está no sentido contrário da trajetória. Então, como ele está no sentido contrário, então ele vai ser menos 60 quilômetros, porque B é o zero. Então, se eu volto para cá, quando a gente representa alguma coisa negativa, ou alguma coisa no sentido de voltar, né, retroagir, é com o negativo. Então, menos 60 quilômetros, ou seja, está no sentido contrário do movimento. Se o positivo é para cá, então o negativo é para cá. O ponto B, a cidade B, é o início da trajetória, então ele está no quilômetro zero. Ele é o ponto zero. Já o C, ó, ele está no sentido para cá, ó, positivo. Então, 80, porque essa de B para C, a gente tem 80 quilômetros de distância. Já a distância D, ele não vai ser 40, porque ele é 40 de C, mas a gente tem que olhar com relação a B. Então, 80 mais 40, 120. Então, ó, a posição dele é referente a isso daqui. Tranquilinho essa questão. Questão 2. Observe as informações referentes ao movimento de um caminhão em uma rodovia. Então, aqui eu tenho o tempo e a quilometragem que ele fez. Então, às 12 horas, ele estava no quilômetro 120. Às 13, 170. 14, 200. Às 15 horas, 170 novamente. Às 16, 150. Às 17, 100. Às 18, 0. Quer dizer, gente, que ele veio aqui, ó, no 14 até 200, só que o que aconteceu? Quando ele foi para o quilômetro até as 15 horas, ele já tinha voltado novamente para o quilômetro 170. Aí, voltou novamente para o 150, desceu mais um pouco para 100. Então, como ele quer saber, determine o deslocamento escalar e a distância percorrida desse caminhão. Existe uma diferença entre deslocamento e distância, né? Entre o tempo 1, igual a 12 horas, e o tempo 15. Então, ele quer saber, ó, esse pedacinho aqui da minha tabelinha. Supõe que em cada intervalo de 1 hora, ele se desloca sempre no mesmo sentido, tá bom? Ou seja, dentro da hora, ele sempre vai no sentido positivo, indo, aumentando a quilometragem, ou ele sempre volta, diminuindo a quilometragem. Vamos lá. Então, como é que a gente vai fazer o deslocamento? Deslocamento, gente, é a diferença do início do percurso até o final do percurso. Então, aqui, ó, no T1, ele estava no quilômetro 120. Já no T15, ele estava no 170. Então, o deslocamento, que é o ΔS, eu vou pegar o deslocamento final, tá vendo? A posição final, que é 170, e subtrair da posição inicial, 120. Então, 170 menos 120, 50 quilômetros.
Só que agora, quando a gente vai distância percorrida, aí a gente vai ter que ver qual foi a quantidade de quilômetros que ele andou entre uma hora e outra. Então, se você olhar aqui, ó, na primeira hora, de 12 para 13, ele aumentou 50 quilômetros. Então, de 120 para 170, aumentou 50. De 13 para 14, ele foi de 170 para 200, aumentou 30. Das 14 até 15, ele foi para 170. Só que para ele sair de 200 para 170, ele teve que voltar quantos quilômetros? 30. Essas barrinhas aqui, ó, para quem não lembra, é o módulo. O módulo desconsidera o sinal. Então, por isso que aqui ele vai somar 50 mais 30 mais 30, 110. Então, deslocamento, ele só olha a posição inicial e a final. O que acontece aqui no meio não faz diferença. Já a distância, eu tenho que ver todos os detalhes entre um e outro e somar tudo que ele percorreu. Ok? Esses foram os dois exercícios sobre deslocamento e distância. É interessante que vocês procurem outras videoaulas para falar mais um pouquinho sobre isso, mas eu acho que para essa introdução tá bom. Tá bom? No próximo vídeo a gente vai falar sobre velocidade. Ok, gente?